começar hoje mais uma aula. Fala aí, YouTube! Olá, seguidores! Oi, gente! Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje e a nossa aula de hoje é sobre especiação. Especiação, beleza? Eu vou colocar aqui, ó. Tadã! Especiação. Você viu? Eu tô muito blogueirinho, youtuber. Vamos lá então, cara. Para poder falar um pouquinho de especiação, alguns conceitos têm que vir à nossa cabeça. Primeiro, o conceito de evolução, onde os seres vivos sofrem um pouquinho de mutação e a gente acabou de trabalhar isso, né? A gente acabou de falar um pouquinho sobre evolução. Então, os seres vivos eles não estão fixos, né? Eles sofrem mutação com o decorrer do tempo e eles evoluem, beleza? Então, esse processo, ele que leva muito tempo, né? Ele dá origem a espécies novas. Então, para a gente poder entender um pouquinho esse lance de especiação, ou seja, de formar novas espécies, de como essas novas espécies ocorrem, a gente precisa lembrar de algumas coisas. E a primeira delas é do conceito de espécie. Espera aí que eu vou desligar o ar para diminuir o barulho. Sempre esqueço do ar. Então, bora lá. Qual que é o conceito de espécie, cara? Então, o conceito de espécie já foi bastante discutido há muito tempo, cara. Linneu, né? Carl von Linné, ele já começou a discutir o conceito de espécie há muito tempo, quando ele fazia comparações em relação aos aspectos morfológicos dos seres vivos. Então ele dizia que os seres vivos eles eram muito parecidos, né? E com esse grau de semelhanças, eles eram incluídos em um grupo, e esse grupo ele chamou de espécie. Então o Linneu foi um cara muito importante para a ciência, foi o cara que começou a dar nomes científicos, né, e tal, começou a trabalhar com o sistema binominal e assim sucessivamente. Porém, cara, essa ideia de espécie, ela foi melhor descrita, e a gente utiliza basicamente a ideia desse outro autor, que é Ernest Mayr, que a gente fala, né? Escreve Mayr. Ele dizia que as espécies, ou seja, uma espécie é um conjunto de indivíduos que podem ser semelhantes, tá? Mas que eles têm uma característica em comum. Eles são capazes de se entrecruzar, são capazes de cruzar e se entrecruzar de forma natural. É importantíssimo você lembrar desse detalhe, o de forma natural, tá? Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que na natureza existem indivíduos que podem estar separados, né, geograficamente, mas se eu os colocar junto e eles vierem a acasalar, eles podem gerar descendentes férteis. Descendentes férteis. Não entendi. Simples, olha só. Se eu pego, por exemplo, vamos criar uma espécie fictícia aqui, um roedor chamado Adrianus dentuçus, beleza? Se eu pego o Adrianus dentuçus que vive aqui em Rondônia e coloco para cruzar com indivíduos de Adrianus dentuçus que mora na Escandinávia, eu estou exagerando, tá? Na Escandinávia, botar os dois para cruzar, eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, tranquilo? Caso isso não ocorra por algum problema, eles não consigam se entrecruzar e gerar esses descendentes férteis, nós dizemos, né, que eles não são da mesma espécie. Tá claro então? Fica beleza? Estamos combinadinho? Então, para a gente definir uma espécie, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, espécie, né? Conjunto de indivíduos capazes de se entrecruzar de forma natural, né, na natureza, e gerar descendentes férteis. Por que eu estou batendo nessa tecla tantas vezes a respeito do descendentes férteis de forma natural? Porque graças à manipulação genética, nós conseguimos fazer isso de forma artificial hoje. A gente consegue misturar espécies, né? E nós temos espécies que conseguem se cruzar na natureza, mas que não geram descendentes férteis, beleza? Um exemplo desses animais que podem se cruzar de forma natural, na natureza eles geram híbridos, a gente tem a mula, né? Beleza? E os animais que a gente consegue fazer uns cruzamentos muito loucos com eles, a gente tem o ligre, que é o cruzamento de leão com tigre. Vou botar uma fotinha aqui, do ligre, tá bom? Pra vocês verem. E depois vocês podem procurar no Google também algumas coisas sobre esses híbridos, tranquilo? Esses animais são híbridos. Conceito de espécie, beleza? Então vamos lá, como é que eu consigo chegar a uma espécie diferente? Como é que ocorre o processo de especiação? Bora lá então. Conceito de espécie nós já vimos, né? E o conceito de especiação é um pouquinho mais simples. O conceito de especiação nada mais é do que formação de duas ou mais espécies que surgem através de uma espécie pré-existente, beleza? De uma espécie pré-existente. Tá? Então, para a gente poder falar isso, a gente precisa entender quais são essas formas que isso pode acontecer.
Ó a vantagem de se trabalhar em casa, ó. Tá aqui, meu nenes, ó. Tá aqui, bonitão. Sempre com o papai. Tá no colo. Os outros 3 estão no chão. Tá. Quais são as formas de especiação que nós temos? Formas de especiação. Vamos lá. Nós temos basicamente 2 espécies, 2 formas de especiação. E uma delas, ela pode ser subdividida, a gente chama de especiação parapátrica, então a gente vai tratar hoje como 3, tá bom? Então nós temos a especiação simpátrica, especiação alopátrica e especiação parapátrica. Vamos entender as 3 uma por uma para não confundir a cabeça, tá beleza? Então vamos começar de qual? Vamos começar aqui então da especiação alopátrica. A especiação alopátrica, cara, ela é bem simples de entender, que para que ela possa acontecer, precisa acontecer um processo chamado isolamento geográfico. Precisa haver uma barreira geográfica que impeça o fluxo gênico entre a população. É muito simples, imagina aí que você teve, sei lá, uma pequena espécie de roedor, tá? Que existe numa área, e essa espécie foi dividida pelo aparecimento de um lago de uma usina. Imagina que houve a inundação de uma área para a construção de uma usina e que essa espécie de roedor que vivia naquela área ela foi dividida em duas populações diferentes e que ali no meio existe agora uma barreira geográfica. À medida que o tempo passa, esses indivíduos dessas populações, né, eles passam a apresentar modificações genéticas, cada um no seu grupo, né? Porque a gente sabe que essas modificações acontecem, né? Então, pode ser que, com o passar de muitas gerações, né, ao colocarmos de volta esses indivíduos juntos, né, das 2 populações que foram separadas agora, né, colocá-los juntos, eles não tenham mais a capacidade de se cruzar, né, ou capacidade de se reproduzir mais. Os mecanismos de isolamento reprodutivo a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? Eu vou deixar ela para o final da aula para a gente falar quais são esses mecanismos, beleza? Um exemplo bem comum que a gente costuma citar quando a gente fala de isolamento alopátrico, cara, é o exemplo que Darwin usou. Quando Darwin fez o estudo nas Ilhas Galápagos ali, ele estudou uma espécie de aves que foi chamada de tentilhão, né? Até o nome popular de tentilhões de Galápagos ou tentilhões de Darwin, que são espécies que são originárias provavelmente de uma única espécie de indivíduos que devem ter migrado da América do Sul e que nas ilhas agora eles apresentam modificações muito grandes e não conseguem mais se entrecruzar. Então agora são diferentes espécies que habitam aquelas ilhas do arquipélago, tá bom? Vamos lá. A segunda forma de especiação que nós temos é a especiação simpátrica. Na especiação simpátrica não existe isolamento geográfico, tá bom? Essa especiação vai acontecer por um processo que nós costumamos chamar de poliploidia, quando existe uma diferença no cariótipo da espécie. Esse tipo de especiação é muito rara em animais e é bem comum em vegetais, tá bom? Existe uma alteração no número, então durante o processo de divisão celular alguns indivíduos da espécie podem ser tetraploides, né? E esses indivíduos tetraploides eles conseguem se cruzar com indivíduos diploides e deixar uma prole fértil. E eles também conseguem se autofecundar. Isso a gente está falando de vegetais, beleza? A terceira forma de especiação é a especiação parapátrica. Na realidade, a especiação parapátrica é uma especiação alopátrica, só que não existe uma barreira geográfica que separe as 2 populações que sofrem diferenciação, tá bom? O que acontece? O que acontece é que esses indivíduos estão no mesmo local, mas existe uma diferença na condição na qual eles estão, né? Então, um exemplo que é legal citar é um tipo de gramínea, que com a presença de determinados nutrientes no solo, ela começa a apresentar populações distintas que não são capazes de fecundarem-se. Mas uma delas faz a autofecundação. É bem legal, tá bom? Então, fechado, 3 tipos de especiação. Alopátrica, simpátrica e parapátrica. Para você lembrar e gravar bem, você tem que lembrar: alopátrica, existe uma barreira geográfica, existe um isolamento geográfico. Simpátrica, não existe esse isolamento geográfico. Geralmente isso se dá por poliploidia, beleza? Alteração no número de cromossomos no indivíduo. E a parapátrica, você tem indivíduos no mesmo local, só que você tem diferentes condições.
Tranquilo? Resumão, beleza? Vamos para a parte seguinte. Vamos trabalhar agora como é que ocorre o isolamento reprodutivo dessas espécies. Como é que essas espécies deixam de se reproduzir? Tranquilo? Então segue, bora! Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo, cara, ele pode ser dividido de duas formas, ou duas barreiras, né? Nós temos as barreiras pré-zigóticas, que são aquelas que acontecem antes de acontecer a fecundação. Pré-zigótica, antes da fecundação, e pós-zigótica, após a fecundação, tá bom? O zigoto, a primeira célula, a união dos dois gametas, né? Então fica mais fácil assim. Então vamos falar das pré-zigóticas primeiro. A primeira barreira pré-zigótica a gente chama de isolamento espacial. Isolamento espacial está associado ao habitat, né? Ao local onde eles estão. O pessoal costuma chamar também de isolamento ecológico, tá? Que isolamento é esse? É quando os indivíduos capazes de copular, eles estão distintos, eles estão em locais diferentes, tá? Locais diferentes. Então um habita uma floresta, o outro habita uma savana, por exemplo, tá bom? A segunda forma de isolamento que nós temos é o isolamento estacional, isolamento temporal, tá? Esse isolamento temporal, sazonal, estacional, está associado com um período em que os animais se encontram predispostos ao acasalamento. Alguns mamíferos, por exemplo, eles apresentam o período que a gente chama de cio, né? Que é o período que a fêmea está mais propensa à fecundação, à cópula, né? Então os animais, eles apresentam isso em regiões diferentes, em períodos diferentes, tá bom? Isso é o isolamento temporal, estacional, tá bom? Beleza? O legal desse isolamento temporal aí que a gente está falando é que algumas espécies elas estão aptas à reprodução ou aptas a cruzamento por pequenas horas, por poucas horas ou poucos dias, né? Então se esse período não se sobrepuser, né, entre machos e fêmeas, eles não serão capazes de copular, então esse período vai ser passado, essas populações diferentes, né? A terceira forma de isolamento reprodutivo pré-zigótica é o isolamento mecânico, né? Ou barreira mecânica, que está associado aos tipos diferentes de órgãos reprodutivos. Então os órgãos reprodutivos eles se tornam uma barreira para o processo de fecundação. Pode haver diferenças anatômicas e morfológicas nesses órgãos para que não haja essa fecundação, beleza? E mais um que é legal de citar, é bacana a gente falar isso também, é o isolamento gamético. Mais um, diferente. Esse isolamento gamético, cara, ele é quando os gametas eles apresentam alterações químicas, ou do óvulo para atração do espermatozoide, ou do espermatozoide para penetração do óvulo. Eles apresentam alguma alteração química que impede que o espermatozoide fecunde o óvulo. Tranquilo? Mais um bacana que é legal citar, que nem sempre é trabalhado, é o isolamento comportamental. Alguns especialistas que trabalham com animais, né? Alguns especialistas eles dizem que algumas fêmeas elas são tão exigentes em relação à cópula que elas selecionam rituais muito complexos, muito difíceis de ser desempenhado pelo macho. E por isso elas às vezes ficam períodos sem copular. Ou se não, populações que não convivem muito próximas, à medida que elas perdem esse conhecimento desses rituais de cópula, elas não conseguem mais copular por conta dessa exigência da fêmea. Legal, né, cara? Se fosse assim na espécie humana, hein, bicho? Se elas fossem... Mas hoje elas não são muito exigentes, né? Ou são? Vamos trabalhar... Eu vou conferir se está ligado aqui. Vamos trabalhar as barreiras pós-zigóticas, aquelas que acontecem após o momento da cópula, né? Vamos lá. A primeira das barreiras pós-zigóticas você tem a anormalidade do híbrido. Apareceu mais um. Oh, a mãezinha tá de gravatinha, olha que coisa mais linda, tá? Então nós temos nas barreiras pós-zigóticas, a primeira dela, a anormalidade do híbrido ou inviabilidade do híbrido. O zigoto, né, se desenvolve e gera um embrião que muitas das vezes não é capaz de atingir a maturação sexual, ou na maioria das vezes ele morre ainda durante o período embrionário, beleza? Vamos para a segunda. A segunda forma de barreira, né, pós-zigótica é a infertilidade do híbrido. O que é isso?
O híbrido consegue se desenvolver até o período de maturação sexual, mas ele não consegue acasalar. Ou ele não produz gametas, os gametas necessários, ou os gametas não condizem com a necessidade de cópula e assim sucessivamente. O exemplo claro disso, bem legal para citar desse tipo de barreira de inviabilidade do híbrido, infertilidade, né, do híbrido, é o cruzamento de cavalos e burros, né? Você cruza uma mula com um burro, você tem uma mula, que é um filhote, que apesar dela ser bastante forte, né, um animal bastante utilizado para trabalhos e tal, ela é vigorosa, vamos dizer assim, mas ela é infértil, ela não consegue copular, ela é híbrida, beleza? Nós temos uma terceira barreira pós-zigótica, que essa é uma barreira já que é mais de seleção. Por exemplo, nós temos em alguns casos, algumas espécies em que os híbridos eles tendem a viver com maior dificuldade, com maiores problemas, né? Então, em relação aos que são normais dentro da população. Então, esse tipo de barreira pós-zigótica é chamada de baixa viabilidade ou pouca viabilidade do híbrido. E a última barreira pós-zigótica é a ausência de alguns dos sexos, né? Ou inviabilidade de um dos sexos dos híbridos. Algum deles pode deixar de ter, você pode ter ausência de macho ou ausência de fêmea, em alguns casos de híbridos. Tranquilo? Então, barreiras pré-zigóticas e barreiras pós-zigóticas. Isso a gente está trabalhando isolamento reprodutivo. Tranquilo? Vamos fechar essa ideia por aqui, mas antes da gente fechar a aula eu queria discutir mais uma coisa com vocês com relação à resistência de bactérias, a seleção natural e a seleção artificial, tá beleza? Então vamos só fazer um jogo rápido com esse assunto. Galera, vocês já sabem diferenciar o que é uma seleção natural e o que é uma seleção artificial? Como que a seleção natural age, como que a seleção artificial age? Quem que realiza cada uma delas? Quem realiza, por exemplo, a seleção natural? Natural, natureza, né? Como é que acontece essa pressão seletiva? E a seleção artificial, quem que é o responsável por ela? Você consegue lembrar de algum exemplo legal disso? Vamos trabalhar isso agora? Olha, gente, tá dormindo. Ai, queria dormir assim com ele, tão fofinho. Então, olha que massa essa explicação, cara. Se você parasse para pensar entre uma diferença entre uma seleção natural e uma seleção artificial, você precisa levar em consideração o aspecto em questão. Para a seleção natural, cara, a seleção natural está diretamente relacionada à capacidade de um indivíduo chegar à fase de maturação sexual e ter capacidade de se reproduzir, deixar uma prole, entendeu? Então, quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando quase de um modelo matemático, porque assim, ele precisa desempenhar adaptações, ele precisa utilizar as adaptações que ele tem para poder deixar um maior número de indivíduos, né, para as seguintes e futuras gerações. Beleza? Então a gente tem que pensar na pressão seletiva, na seleção natural, né, nessa evolução pela seleção natural, como um modelo em que diferentes mutações podem beneficiar a espécie, mas não com um conjunto de melhoria. Ele não vai melhorando sempre, ele vai se adaptando ao ambiente, tá bom? O ambiente vai selecionando aquelas características que o torna mais adaptado ao ambiente. Um exemplo bem legal disso, cara, é você pensar, por exemplo, em espécies que vivem sobre o solo, que fazem túneis, né, galerias, escavam e tal. Elas têm pouquíssima sensibilidade no olho, elas quase não enxergam nada, mas elas não precisam daquilo, elas vivem num ambiente totalmente escuro. Então, se eu pudesse dizer assim, ela é mais evoluída, ela não é, nesse ponto de vista de um acúmulo de melhorias, né? Ela não é melhor que outras, ela é mais adaptada ao ambiente onde ela vive, né? Ela não tem, por exemplo, capacidade de enxergar, e assim sucessivamente. Na seleção artificial, o indivíduo que vai conseguir se reproduzir, deixar mais descendentes, é aquele que o criador, a pessoa que está fazendo esse processo, essa domesticação e sucessivamente a reprodução, quer. É aquela característica que ele busca. Não quer dizer, por exemplo, que seria uma característica evolutiva que garantiria a sobrevivência dele, a capacidade de ele atingir a maturação sexual e deixar vários descendentes, ou deixar uma prole maior. Cara, é fácil de entender isso, cara. Dentro dos animais domesticados que nós temos atualmente, um exemplo bem comum, cara, são os cães, né? À medida que os cães foram domesticados, à medida que a gente vai utilizando eles como animais pets, né, de criação, nós temos um problema muito sério. A gente adaptou tanto esses animais, a gente forçou tanto, né? A gente fez uma seleção artificial tão drástica que alguns animais eles apresentam uma dificuldade muito grande de sobreviver
e mesmo assim são animais que a gente busca a reprodução deles. Por exemplo, se vocês procurarem depois na internet, dá um Google aí. Peraí. O aparelho tá me incomodando. Dá um Google aí, por exemplo, e procura a anatomia do pug. O pug, né? O pug, aquele cãozinho na cara enrugada. Mano, ele tem diferentes tipos de dificuldades, né? Ele tem dificuldade respiratória, o globo ocular dele é meio saltado e assim vai. E você vê que mesmo assim, por exemplo, se esse animal vivesse de forma natural, se ele se reproduzisse, dificilmente ele ia conseguir deixar descendentes como ele deixa agora. Mas como é uma característica de interesse, né? Tipo, tem um animal estranho daquele lá que é fofinho, né? Em casa, então o pessoal, os criadores tendem a reproduzir cada vez mais eles, tá beleza? Então essa é uma grande diferença, tá? Uma grande diferença. Na natureza, essas variações, essas mutações, essa variabilidade genética que existiria, elas tendem, né, a entrar num determinado equilíbrio que a gente chama de homeostase genética, ou homeostase gênica, né? Esses genes eles tendem a ser mantidos em equilíbrio para que, né, a gente não possa extinguir uma espécie. Essa homeostase garante a perpetuação da espécie, né? E na seleção artificial quem faz isso é o criador, beleza? O domesticador, o animal, a pessoa que cria esses animais. Pra gente fechar, cara, vocês já devem ter visto, ouvido, assistido alguma coisa falando sobre a capacidade que as bactérias têm de resistir a alguns antibióticos, né? Alguns medicamentos antibióticos, né? Beleza? Então, como é que isso ocorre? A gente já discutiu isso em sala e tal, já falou um pouquinho sobre isso em sala, mas é bacana lembrar do seguinte: essa variação, essa variabilidade genética que se dá pela sua troca de genes entre as bactérias, elas geralmente estão associadas ao uso de antibióticos. Né? Se as bactérias tivessem a capacidade de entrar no processo de competição, né, e reduzir ou regular a quantidade de organismos, né, de bactérias numa região, beleza. Mas a gente sempre faz uso de antibióticos para poder reduzir o número de bactérias. Então quando você faz isso, você está fazendo um processo de seleção. Você acaba matando algumas delas, outras que possuem mutações genéticas que garantem a sobrevivência delas com o uso de determinado antibiótico. Ela sobrevive, tende a se reproduzir e assim sucessivamente, tá? Então, ambientes hospitalares, né? Ambientes de uso médico com pouca higiene ou baixa sanitização, eles tendem a fazer com que essas bactérias se proliferem ainda mais, né? Então o uso dos antibacterianos não são eficazes, desses antibióticos, tá beleza? Então só fica um parênteses aqui, PUC. Quando você for fazer o uso de antibiótico, faça da maneira correta, siga a determinação do médico de maneira correta. E pelo amor de Deus, não vai tomando antibiótico para qualquer dor de garganta que você sinta, qualquer resfriadinho que venha não, tá? Antibiótico é para bactéria, beleza? Tô com vírus aí, vai querer tomar antibiótico, tranquilo? E para fechar de vez, agora eu prometo que eu paro de falar, cara. Já que a gente tocou nesse assunto das bactérias, esse processo de variabilidade genética, de adaptação, papapá, que a gente citou bastante, a gente consegue atualmente fazer o que nós chamamos de organismos geneticamente modificados, né, os tais transgênicos, graças ao uso de bactérias. A gente consegue sintetizar, né, sintetizar a palavra certa, a gente consegue montar, né, genes de interesse. A princípio esses transgênicos eles foram pensados para resolver problemas, né, de saúde, para curar doenças e assim sucessivamente. Mas nós vemos que o foco comercial ganhou o mundo, né? Então a gente tem a produtividade hoje sendo colocada em xeque, né? O pessoal produz bastante transgênico e utiliza isso como, não, vamos resolver a fome na terra, vamos produzir mais em menor espaço, vamos produzir mais em menos tempo, né? E tá cada vez mais a galera ficando, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Então, do ponto de vista biológico, eu não sei se isso é tão benéfico, né? Já pensou agora um organismo geneticamente modificado ser deixado de forma natural? Como é que acontece o processo de seleção? Fica aí essa pergunta, né? Beleza? Então faz assim, cara. A gente se vê na próxima. A gente vai trabalhar depois... vamos trabalhar genética de populações na próxima aula, beleza? Então segue aí, acompanha aí. Vou falar aqui no canal agora. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, manda pros seus amigos. Vamos todo mundo assistir uma aulinha junto, beleza? Fala, galerinha! Então fica assim, beijo! Não, sem zoeira agora. Beleza? Bons estudos a todos aí. Espero que a gente tenha bastante aproveitamento desse conteúdo. Tá massa? Abraço!